Meus irmãos, paz do Senhor. Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 12. Versículo bastante conhecido, versículo 13. Vamos ler juntos aqui, no 3, 1, 2, 3, de tudo. Mais uma vez, de tudo. Amém. Tome assento. Meus irmãos, hoje à tarde eu estava fazendo uma reflexão em alguns textos da Bíblia, e um deles foi aqui, nesse texto, nesse versículo que nós lemos, quando Salomão, filho de Davi, no fim da sua jornada, no fim da vida, ele vai fazer um relato muito interessante e que nos ensina muito. Ele vai mostrar que nós podemos gozar de todos os prazeres, podemos conquistar riquezas, fama, podemos possuir tudo, e ele vai chamar isso de vaidade. Ele vai chamar isso de coisas passageiras. Vai chamar muitos prazeres de vaidade. Tudo é vaidade. E Salomão foi um homem muito inteligente. A Bíblia diz que não houve, antes de Salomão, um homem mais sábio do que ele. Dá um bem-vindo a Rafael aí, estou tendo ele aqui. Adriana, te abençoe. Não houve um homem mais sábio do que Salomão. E Salomão vai chegar no final da sua vida, vai chegar uma conclusão que serve para todo homem, toda mulher. Você pode correr de um lado para outro, mas tem uma coisa que você não pode esquecer: que o fim para todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Salomão, com a sabedoria que Deus lhe deu, ele vai entender. Parece tão óbvio, mas muitos homens não entendem isso. Muitas pessoas não entendem isso. As pessoas ocupam o seu tempo, nós ocupamos tempo com tantas coisas,
coisas transitórias, coisas que passam. E a maioria delas não agrega nenhum valor para a eternidade. O apóstolo vai dizer que quando nós semeamos na carne, nesta vida, nós ceifaremos a corrupção. Ou seja, aquilo que passa, aquilo que se perde. Mas quando nós semeamos no Espírito, nós ceifaremos na vida eterna. E você já parou para pensar que a maior preocupação, o maior tempo que nós ocupamos são com as coisas terrenas? Nós nos ocupamos mais com as coisas temporais, transitórias, do que com as eternas. Eu gosto sempre de citar Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 1. Paulo vai dizer assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Para quem Paulo está falando? Para uma igreja, para uma assembleia de convertidos. Paulo está dizendo: vocês já ressuscitou com Cristo, ou seja, já morreu para o mundo, e estão agora vivendo em Cristo uma nova vida. Pensai. A palavra pensar aqui tem significado de gastar o tempo. Pensai nas coisas que são de cima. Gaste o seu tempo naquilo que é permanente, é eterno. Salomão chegou a essa conclusão quando ele diz: de tudo que se tem ouvido, tudo, você já ouviu falar de riqueza, de fama, de prazeres, de posição social, de dinheiro, de tudo que o homem corre atrás, de tudo que você tem ouvido, que atrai a sua carne, que satisfaz a sua vida terrena. Salomão está dizendo de tudo, porque Salomão teve 1000 mulheres, 300 concubinas, teve fama, dinheiro, ouro, prata, reino, sabedoria popular. Mas aqui ele vai aplicar uma sabedoria divina. Ele vai aplicar nesse texto discernimento espiritual. E ele vai dizer: de tudo que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Sabe por quê? Porque o temor a Deus e os mandamentos do Senhor, guardar os seus mandamentos, os seus preceitos, os seus juízos, que é a mesma coisa, vai nos levar a uma comunhão, a um relacionamento com Deus que nunca passará.
Todas as outras coisas que eu mencionei, que fazem parte desta vida, fica aqui. Tudo é vaidade, tudo passa. A beleza passa, a roupa atual passa, a vida passa, os bens materiais pode até ficar, mas você passa. Tudo passa. Tudo é vaidade. E Salomão vai dizer: o fim de cada um de nós é: teme a Deus, guarde os seus mandamentos. Temer a Deus significa reverenciá-lo, reconhecê-lo, respeitá-lo, entender como Ele é um Deus santo, poderoso, criador de todas as coisas. Já viu que a maioria das pessoas não sabe quem é Deus, não procura saber quem é Ele. Embora a nossa mente tão limitada, jamais poderemos compreender Deus. Mas alguém diz que Deus não é para ser compreendido, Deus é para ser acreditado. A nossa mente jamais vai compreender a grandeza de Deus, porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos, diz a palavra. Os sonhos de Deus são maiores, os projetos de Deus são maiores. Quando você ora a Ele, o profeta diz que Ele não vai responder conforme a sua oração, mas vai te responder de uma forma muito maior, com uma dimensão que você não compreende. Você parou para pensar o quanto esse Deus é grande? Quando você para poder entender um pouquinho da grandeza de Deus, você então começa a temê-lo. Não é ter medo, temer é reverenciá-lo. Temer é você adorá-lo, é você tributar a Ele o louvor, a honra que lhe é devido. Isso é temer. E Salomão vai dizer: o fim de todo homem é temer. Pastor, mas nem todos têm temido ou irão temer a Deus. Mas se quiser ter um fim feliz, se quiser ter as promessas dele, que estão escritas, reveladas para nós, é preciso atentar para o conselho do sábio e temer a Deus, e procurar guardar os seus ensinamentos. Quantas pessoas vivem como animais irracionais, não acreditam, não pensam em Deus, não querem Deus, ousam dizer que Deus não existe. Mas para você que está aqui nesta noite, eu tenho por certo que todos que estão aqui acreditam nesse Deus poderoso, esse Deus onisciente, onipotente, onipresente, o Deus que tudo vê, que tudo sabe, que tudo pode. E é a você que eu estou dirigindo nesta noite, para você
fazer uma reflexão como você está se comportando diante desse Deus Todo-Poderoso. Para você parar e refletir um pouco na vontade desse Deus. O fim de todo homem é guardar os seus mandamentos, temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque este é o dever, é a obrigação de todo homem. Sabe por quê? Primeiro Deus se revela ao homem, depois Deus insiste com o homem, para que o homem se volte para os seus mandamentos, para o seu propósito, porque haverá um dia em que Ele vai nos chamar para uma prestação de contas, e ninguém pode escapar das mãos desse Deus, para que Ele possa fazer justiça diante de todos os atos dos homens. O versículo 14 vai dizer: porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Todos nós, um dia compareceremos diante do trono de Deus, diante do trono, do tribunal de Cristo, ou diante do tribunal do juízo do trono branco. Todos vão comparecer. Veja que Salomão faz referência a bons e maus. As pessoas que forem achadas boas são aquelas pessoas que aceitaram o plano da salvação que Deus nos dispôs em Cristo Jesus. Os maus serão aqueles que não quiseram saber de Deus, que negaram a Ele na sua essência. Todos. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 5, versículo 10, Paulo diz que todos nós, um por um, tem que comparecer um dia diante do trono de Deus, para a prestação de contas. E Ele vai julgar as obras de todos, quer sejam boas, quer sejam más, e vai aplicar a sua justiça, e cada um receberá de Deus o louvor, ou seja, receberá o reconhecimento. Ninguém escapará do juízo de Deus. Agora, bom é você comparecer diante do trono de Deus, onde a igreja vai estar, porque o juízo do trono branco só vai comparecer os perdidos, mas no tribunal de Cristo vai comparecer todos os salvos, para serem julgados as suas obras, não ser julgados os seus pecados, porque os pecados dos crentes foram julgados na cruz de Cristo. Quando você ouve a palavra, segue a Cristo como seu Salvador, os seus pecados são justificados em Cristo Jesus. Mas quem não aceita a palavra da fé, a palavra da pregação da cruz, vai estar um dia diante de Deus, num tribunal chamado Tribunal do Juízo do Trono Branco. Ninguém escapará das mãos do Senhor. Eu estive refletindo outro texto, quando Lucas, no capítulo 12,
Lucas vai trazer um relato de um homem que era rico e era insensato. Um homem que se preparava para a vida na terra, mas não teve a iniciativa de preocupar-se com a vida eterna. Era um homem trabalhador. A Bíblia não traz outras qualidades desse homem. Diz somente que ele só ficou conhecido como rico e insensato, que procurou trabalhar muito, mas não se preocupou com os mandamentos do Senhor. E Salomão recomenda: o fim de todo homem guarde os seus mandamentos. Tema ele, guarde os seus mandamentos. E o rico insensato, a Bíblia diz que ele falou consigo mesmo. Olhou para as suas lavouras e disse: rapaz, você está enrolado. Como que você vai fazer diante de tamanha colheita com celeiros tão pequenos? Ele falando com ele. Aí ele deu uma brilhante ideia. Sim, vou derrubar esses celeiros pequenos e construir outros grandes. E assim ele fez. Derrubou os celeiros e construiu outros maiores. E então ele disse: ó minha alma, tens em depósito comida e bebida para muitos anos, para muito tempo. Come, bebe, folga. Mas de repente uma voz ecoou do céu: louco! Hoje mesmo te pedirão a tua alma. E o que você tem feito? Para quem será? Veja que esse aqui se preocupou em granjear, a juntar para o seu corpo físico. E não teve tempo, não teve a sabedoria de procurar o alimento para a sua alma. Que essa que não morre. Os celeiros estavam cheios, mas tudo que ele fez, para quem será? Porque hoje você vai ter que encontrar com o juízo da sua alma. Muitas pessoas têm tempo para tudo, para o lazer, para as viagens, pescarias, tempo para isso, para aquilo. O trabalho consome o resto. E para Deus, se der tempo, se sobrar. Deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus não se contenta com migalhas. Deus é um Deus que merece todo o nosso louvor, toda a nossa honra, toda a nossa glória deve ser dado a Ele. Você pode até chegar cansado para cultuá-lo, mas aquele tempo ele foi planejado. Aquela hora o seu trabalho não te roubou dele. Os seus afazeres não impediu você de dar a Deus o que pertence a Ele. E hoje nós estamos vivendo um momento
e que essa era da informática tem tomado tempo muito de todos nós praticamente. Eu me lembro quando não tinha a internet, sobrava tempo para tantas coisas. Aí a internet veio para poder facilitar a vida do trabalhador, das pessoas. E o inimigo tem pegado essa ferramenta que é para ser bênção e tornado na vida de muitos maldição. Maldição. O rico insensato teve tempo para trabalhar, para poder edificar para essa vida, mas não teve tempo para se preocupar com a sua alma. Deixa eu lhe dizer uma coisa que você já sabe: a sua alma, ela não morre. A nossa alma é imortal. Nada vai consumir a nossa alma na eternidade. Você já parou para pensar onde você vai passar a sua eternidade? Já parou para pensar que você e eu corremos o risco de passar a eternidade fora do céu? Já parou para pensar nisso? O risco que nós corremos, sendo que nós temos a orientação de Deus revelada através das Escrituras diante dos nossos olhos. A palavra está junto de nós, no nosso coração, e muitas das vezes negligenciada. A Bíblia diz que o inferno é um lugar muito ruim. Até mesmo as pessoas mais ímpias não querem ir para lá. Não querem. A Bíblia diz que a cama no inferno, o lençol da cama no inferno é de larvas. Está escrito. O cobertor é de larvas. Nós temos que parar um pouquinho e pensar nisso. Já que está faltando o temor e muitos, quem sabe, vendo esta palavra, alguns vão ficar com medo. Só que eu e você não podemos correr para Cristo por medo. Tem algo muito maior para nos atrair do que o medo. Nós não podemos ser constrangidos a irmos a Cristo por medo do inferno. Não. Nós temos um motivo muito maior, mais nobre, para irmos a Cristo do que o medo do inferno. Eu creio que Jesus não fica feliz quando uma pessoa propõe-se a converter-se ao Evangelho porque está com medo do inferno. Porque antes do inferno existe a obra da redenção. Paulo chega a dizer, se não me falha a memória, a igreja de Corinto, que o amor de Cristo nos constrange, deve nos constranger. Paulo afirmava que o amor de Cristo constrangia eles. E conosco não pode ser diferente, comigo e com você. Ao ouvirmos a mensagem da cruz, ela tem que nos constranger, se não tem alguma coisa errada. Quando você olha para a história da cruz, você vê
um inocente pagando pelos pecadores. Você vê alguém se doando por homens e mulheres pecadores, que se depender de mim, de você, nós condenamos eles ao inferno. Se depender do juízo humano, a maioria de nós era lançado pelos humanos no inferno. Mas aí nós vamos olhar para a cruz, e lá nós vamos contemplar um homem chamado Jesus, que entregou a sua vida. Ele não era um homem comum, não. Por mais que ele viveu num corpo como o meu e o seu, o escritor aos Hebreus vai dizer no capítulo 4, que ele é um sumo sacerdote, que se compadece das nossas fraquezas, e como nós, em tudo ele foi tentado, mas não pecou. E esse Jesus, ele veio como cordeiro para ser sacrificado, para ser morto em uma cruz, para pagar pelos meus e os seus pecados. Nós temos que nos preocupar com a nossa alma. Quando a pessoa morre, ela dorme aqui e não dá tempo de dormir ali. Ela só dorme para nós o sono da morte física. A alma já desperta na eternidade. O ladrão que estava sendo crucificado ao lado de Jesus, ele disse: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse para ele: daqui 30 dias estarás comigo no paraíso. Não. A resposta de Jesus é: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Nós temos que nos preocupar com a eternidade. Em Lucas capítulo 18, versículo 18 a seguir, Jesus encontra o jovem rico. Jovem rico, religioso, a Bíblia mostra que ele era religioso. Aí encontrou com Jesus e ele estava preocupado com salvação. Jesus mostrou para ele o caminho para ser salvo. Ele disse: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Ele reconhece que Jesus é bom, é um professor diferenciado, mas ele acreditava em obras. O que eu hei de fazer? E Jesus então diz: bom é Deus, mas se você quer ser perfeito, guarda os mandamentos. Ele disse: quais? Aí botou Jesus para citar os 10 mandamentos. Só não citou o guardar o sábado, né? Os outros 9 ele citou. Só tirou o sábado. O sábado já tinha passado. O sábado era da lei. Ele disse: tudo isso eu tenho feito desde a minha meninice. Guardo isso desde que eu era criança. Bom, tudo bem. Vejo que você é religioso, mas eu estou vendo outra coisa, que além de guardar os mandamentos, você precisa fazer. Você vai embora, o camarada era rico. Você vai embora, chega lá, põe à venda todos os seus bens e vem me seguir. A Bíblia diz que aquele homem era muito rico,
muitas propriedades e ele baixou a cabeça, entristeceu e foi embora. Deixa eu dizer uma coisa para vocês e eu termino aqui. Aquele jovem não compreendeu quem era Jesus, como muitos hoje não sabem quem é Jesus. Mesmo nos dias de Jesus, Jesus parou em determinado momento, lá em Mateus capítulo 16, e ele vai perguntar: o que dizem as pessoas que eu sou? E o povo estava dizendo tudo errado. Pensa que o Senhor é João Batista, o Senhor é Jeremias, o Senhor é um dos profetas, mas não Jesus. E vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. A pergunta é: quem é Jesus para você? A pergunta. Mas aquele jovem viu em Jesus um ensinador, tão somente, que poderia orientá-lo a praticar obras para ser salvo. Deixa eu lhe dizer uma coisa: a nossa salvação não pode ser comprada por nada desta vida. A nossa salvação já foi conquistada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. O preço do seu pecado, presta atenção aqui, o preço do seu pecado era impagável. E sabe qual era a sentença? A morte. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte. Para quem vive no pecado e não se arrepende deles, vai ter que sentar diante do juiz para pegar o seu salário. E o salário é a morte. Mas quando você ouve a palavra de Deus e crê no Senhor Jesus, que Ele morreu numa cruz para te salvar, e você entrega a sua vida para Ele, dizendo: sou pecador, preciso de perdão dos meus pecados, e eu entendo que somente Jesus pode me perdoar. Você é então justificado. Aí você recebe a segunda parte do versículo, vai dizer: mas o dom gratuito de Deus, sabe o que é dom? Presente. O presente gratuito não custou nada de você. O dom de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. Aleluia! Oh, coisa gloriosa é você viver essa esperança em Cristo Jesus. Oh, coisa triste é não ter a esperança que Cristo nos dá, da salvação. Você que está me ouvindo, você precisa de Jesus. Pastor, já tenho Jesus. Não, você não tem Jesus. É diferente você falar e você ter. Quando é que eu sei que eu tenho Jesus? Quando eu me arrependo dos meus pecados. Quando eu digo: Cristo Senhor, Tu morreste na cruz para me salvar. Eu creio nisto. Tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados. E a partir de hoje eu quero segui-lo por todos os dias da minha vida. Aí você tem Jesus. Aleluia, vamos ficar de pé.